graça de Deus. Olá, queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, braços abertos para receber todos vocês neste programa Tudo pela Graça, que aqui realizamos, apresentamos todos os sábados, nesta tarde. Eu quero pedir a vocês que divulguem, porque já nós estaremos passando para um modo absoluto de TV, 24 horas por dia. TV Ágata estará no Brasil inteiro e até no mundo pelo mecanismo do YouTube para cobrir todo o território nacional com o evangelho, com a graça, com a alegria, com a música, com tudo aquilo que enche os nossos corações. Aqui estamos para mais um programa e mais um pastor para ser entrevistado, com uma história bonita de vida, embora ele não seja tão bonitinho assim. Ezequiel Pimentel, tem vontade? Vem cá. Vem cá, reverendo. Vamos lá. Precisa crescer um pouco mais, você é muito baixinho, né? Nada. Vê se sobe um pouco mais. O importante é crescer como Jesus. E então tem a vontade de sentar aí. Aqui estou com o pastor Ezequiel Pimentel, lá da cidade de Itaperuna. Interessante, olha bem. Em 1985, né? Por isso. Nós viemos juntos criando uma faculdade teológica, não foi? Você fazia parte da direção do corpo de criativo e, inclusive, era professor, embora fosse seminarista também, né? Com certeza. Você era professor, advogado, etc. Professor do Estado também, não é? Do Estado. Está aposentado? Graças Recebendo a Deus. aquele salário maravilhoso, Opa. gostoso. Pois bem. Então, nós criamos lá em Itaperuna a Faculdade Teológica Batista de Itaperuna, que hoje é o Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense, né? Noroeste Fluminense. E ele fez parte da primeira turma, certo? Eu tenho uma saudade daquela gente. Opa, eu também tenho. Puxa, e daquela época também éramos tão jovens, né? Pois é. Pois é, né? Naquele tempo. Aquele tempo, que tempo bom. Era cabeludo, parecia um príncipe, né? Parecia colega de Elvis Presley, né? Meu cabelo pretinho. Seu cabelo pretinho, né? Pois bem, mas foi um tempo maravilhoso na nossa vida. Foi muito bom. 4 anos ali juntos. Eu dei aula de grego para esse homem. O que ele não sabe é culpa minha. É culpa minha, né? Eu dei aula de grego para ele, e não só de grego. Ezequiel, quantos anos de ministério? 35. 35 já, né? Você aposentou do ministério também, né? Pastor não aposenta, né? É, mas... A gente entrega o ministério, entrega a igreja e continua trabalhando. É, porque o trabalho, na verdade, é uma fonte de energia. É. Porque você tem que se mobilizar. E no reino de Deus, todas as vezes que a gente prega, a gente aprende alguma coisa. Não é só aquele que ouve a mensagem que Deus transmite através de nós, não. Se a mensagem que eu estiver pregando, você estiver pregando, não servir para você, não servir para nós, não serve para mais ninguém. Correto. Não serve para mais ninguém, né? Mas é uma história de vida bonitinha. Você teve atuação bancária também, né? Trabalhei 20 anos no Unibanco. Mas não aposentou como professor. Aposentei como professor. Também pelo INSS. Depois que eu saí do Unibanco, eu fui para a Fábrica Boixá, mais 3 anos, completei 30 anos de INSS e também aposentei pelo INSS. Pelo Ministério, sabe quanto salário? Pelo menos uns 30 salários mínimos por mês, né? Ah, isso aí é pouco. É pouco, né? É mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Ezequiel, o que você conta daquela época de seminário? O que de extraordinário aconteceu nas nossas vidas naquele período ali? Rapaz, eu vou ter que começar antes. Aos 4 anos de idade, Deus me chamou para o ministério. 4 anos? 4 anos. Ele não estava equivocado, não? Não. Querendo colocar você no fogo tão cedo? Não, eu coloquei ele em teste e ele não estava equivocado, não. Aos 9 anos, quando eu fui batizado, foi um desafio à igreja, primeira de Juiz de Fora, porque quando eu pedi a profissão de fé, um irmão levantou e disse: ele não pode ser batizado porque ele não tem 15 anos. Aí o pastor Oswaldo falou assim: olha, tem um problema aí. Eles dizem que você não pode ser batizado porque você só tem 9 anos. E aqui só depois de 15. Falei: pastor, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. O que é preciso para ser batizado? Aí aquele irmão levantou e disse: é preciso ser crente, ser convertido. Falei: pastor, então diga para a igreja que eu sou crente, sou convertido. Não pode ser batizado. Eu quero ser batizado. Aí eu fui batizado com 9 anos. E disse ao pastor: eu vou ser pastor. O único impedimento realmente para o batismo, fora essa questão espiritual de ter aceitado Jesus Cristo Salvador, o único impedimento físico que é aquela, eis aí a água. Se não tiver água, não dá para batizar. Exato. Não,
ocasião primeira do batismo no contexto evangélico, né, do cristianismo, de fato mesmo, foi esse. Eis aí a água. Quem impede que você seja batizado? Tendo água e tendo vontade de ser batizado, ninguém pode negar. Nada. Ninguém pode Quem negar. impede? Né? Tem muita coisa que a nossa eclesiologia introduziu, que passa a ser regra das igrejas, e de repente as igrejas tornam essas coisas da eclesiologia mais importantes do que a teologia, mais importantes até do que a dinâmica do evangelho em si. Então, Correto. passa a se orientar por essas coisinhas e se esquece que o mais importante do mais o importante. crescimento. Mais importante. Mas no seminário, curso de teologia. Aí eu continuei com essa vontade, né, essa expressão, até que um dia, lá na Igreja Batista de Cubatão, eu vi lá, tinha 3 pastores conversando, pastor Heitor, pastor Gessi, pastor Edmar. E eu parei... sempre- Um já morreu, tá? Já, só falta os 2. Só falta o outro, eu não. Só falta o segundo, eu não. Precisamos orar muito pelo pastor Gessi, pela saúde Tá dele. muito. Mas aí, eu estava sempre envolvido, né, com a liderança, parei e falei, vocês estão falando de quê? Nós estamos pensando em criar um seminário. Falei, então eu sou o primeiro aluno. Foi verdade. Porque eu quis ir para o seminário, aliás, eu quis estudar, não fui, então Deus resolveu o meu problema, trouxe o seminário para mim. E ali Mas interessante, Ezequiel. a gente começou. Nós temos uma excelente amizade, excelente relacionamento. Mas foi exatamente isso. Quando eu fui para pastorear a segunda igreja batista de Itaperuna, encontrei lá muita gente vocacionada com desejo de fazer o curso de teologia, entre eles esse aí, que é o pastor Ezequiel. E como é que sai? Para estudar em Campos, a rodovia que liga Itaperuna a Campos, naquela época, eram 3 horas de Era viagem. complicado, é. Né? Saí de lá para estudar no Rio de Seminário do Era Sul, difícil. caro, não tinha como. Eu era difícil, casado, né? já tinha filhos. Já tinha filhos. Né? Então, as igrejas eram mal assistidas por falta de pastores, muita gente vocacionada e sem ter condições de estudar. Eu digo, peraí, vamos resolver isso. Chamei o Edmar, não, vai ser difícil, vamos conversar com o Gessi. Gessi era contra, depois ficou a favor, depois ficou contra, mas a verdade é que entre os contras e a favor, a Faculdade Teológica saiu no peito, na raça e na pirraça. Né? Eu não fui o primeiro pastor a ser consagrado, mas fui o primeiro professor da faculdade sendo aluno. Né? E começamos ali nos fundos da segunda igreja batista, Exato. depois passamos para a primeira igreja, depois passamos já para o prédio para o terreno atual. doado, e hoje tem um patrimônio extraordinário, Muito bom. dentro da área que mais cresce de Itaperuna. É verdade. E a quantidade de pastores, de colegas que você tiver, que nós temos, que estão espalhados pelo Brasil, é muito grande. Muito. Né? Daqui a pouco, no próximo programa, próximo sábado que vem, estarei entrevistando aqui mais um pastor daquela época, que foi minha ovelha, que eu tive o privilégio de batizar, etc. Então, foi um crescimento fabuloso. Ezequiel, você pastoreou quantas igrejas? 2. 2 igrejas, né? A de Aré foi a última? Aré, né? Aré eu pastoreei 33 anos e, concomitantemente, a quinta igreja que eu organizei, inclusive. você organizou. É. Quando eu tinha 10 anos de ministério, eu assumi também a quinta igreja, pastoreei lá 12 anos. 12 anos. Uma história bonita de vida, né? Muito bonita. Agora, veja bem, eu estou citando essas coisas, estou me lembrando, e você com certeza também, do fato de que antes, há 2 tempos na cidade de Itaperuna, região, antes e depois da Faculdade Teológica, né? Pelo número de pastores formados, o quanto o evangelho cresceu. Porque quando falamos em Faculdade Teológica, não só batistas estudaram ali, não. Tivemos muitas pessoas da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, Casa de oração. Casa de oração. Interessante, a única cidade que eu conheço que tenha casa de oração com pastores é Itaperuna. E são 2, se não me engano. 2 com pastores. Com pastores. Casa de oração, costumeiramente, é uma igreja congregacional, tá? Igualzinha a igreja batista do ponto de vista da eclesiologia. O batismo é por aspersão, tudo bem, igual a igreja presbiteriana e congregacional. E o presbítero é o presidente, é o pastor de fato, é sempre um presbítero. Um ancião, né? Um ancião da igreja. Né? E tem várias igrejas lá, Sim. mas tem 2 que optaram por consagrar pastores, e são igrejas que estão muito bem. Uma é da Vinhosa e a outra é lá da SEAB, se não me engano. SEAB. Da SEAB, né? Tá. Como está o trabalho evangélico hoje naquela região? Olha, cada dia que passa, cresce mais. Nós estamos atravessando um tempo, né, que já foi até expressado por muitos pastores, as dificuldades do evangelho avançar. Mas nós estamos com mais de 50 igrejas na região, batistas, mais de 15 igrejas na cidade. Então, para nós lá, está avançando muito bem.
Graças a Deus eu tenho avançado bem, apesar das dificuldades, apesar dos modismos que estão surgindo por aí, que me Isso, incomodam bastante. A mim também. Eu sou membro de um pastor, eu sou membro da igreja dele. Nós somos colegas de banco, né? Não de banco financeiro. Você Banco é de do igreja. banco, eu sou de banco de igreja. Tá? Nós somos colegas de banco. Raramente me convidam para pregar, mas quando prego eu vou lá e dou uma pregada pesada. E, às vezes, mexe muito com a gente. Bom, primeiro mexe comigo. Mexe lá dentro. Se não mexer com a gente, não serve para mexer com mais ninguém. Mas nós somos membros da mesma igreja, que é uma igreja grande, uma igreja praticamente centenária, faltam 2 anos mais ou menos para completar os seus 100 anos de existência. Mas não estou falando de modismo na nossa igreja, estou falando de modismo geral. Tá? Está infectando, eu vou usar essa expressão infectando, porque não vejo favorecimento, não vejo utilidade desses modismos. Não só no meio batista, mas em outros meios de todas também. as denominações, está fervilhando. E eu não sei quando vai acabar e se vai dar tempo de acabar. Eu espero que não dê tempo. Hein? Eu espero que Jesus volte antes. Eu também espero. Eu estou marcando a volta dele, mas ele não tem muita pressa também. Ele é diferente. Ele funciona do jeito que funciona. Ele não tem pressa de voltar. Eu não tenho pressa de ir. Não, mas que eu vou esperar, vou. No meu caso, eu vou esperar. Ezequiel, é um privilégio estar com um irmão, com um colega, amigo, que atuou junto na faculdade, a antiga Faculdade Teológica Batista Peruna, durante os 6 primeiros anos que eu estive ali dirigindo, né? Você era também tesoureiro e era professor, e professor no Estado também, somos colegas no Estado, ambos somos aposentados no Estado, ganhando aquele salário maravilhoso, né? Crescente, né? Crescente. Se não fosse aquele salário. Se não fosse aquele salário, as coisas seriam piores, né? Pois é. Muito piores. Mas muito obrigado por ter vindo, Deus abençoe você, sua família. Foi muito bom estar aqui. Tá? E conhecer aqui. Você vai conhecer daqui a pouco mais as instalações. São 2 andares que a gente tem aqui, 1.000 metros quadrados aqui. Beleza. Coisa maravilhosa. Presente de Deus. Presente de Deus para ele. Para ele. É para ele, porque para eu não preciso disso, não. Tudo que nós fazemos aqui é para ele. Para ele, glória eternamente a ele. Ezequiel, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Prazer imenso. E, na sequência, vamos ouvir uma música de louvor ao nosso Deus. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Passo a passo foi ao Calvário, sim, pelos meus e teus pecados, padeceu na cruz. O Filho de Deus que desceu da glória, fez-se então mortal por mim e por você. Naquela cruz, o seu sangue derramou para nos salvar. Grande prova de amor nunca haverá. Os pecados deste mundo carregou na que escorria naquela cruz nos comprou a liberdade, o sangue de Pilatos falou: não vejo culpa neste homem. Mesmo assim a multidão queria o matar. Salte então, homem malfeitor, pra crucificar o meu Senhor, inocente Filho de Deus, o nosso Salvador. Naquela cruz, o seu sangue derramou
Ok, voltamos com Tudo pela Graça, com o pastor Ezequiel Pimentel de Matos, agora para trazer uma mensagem para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso enlevo, para o nosso crescimento. Vai lá. Pois é, uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Falando alguma coisa da palavra de Deus, falando da Bíblia. A Bíblia é tudo que nós temos e precisamos para viver aquilo que Deus quer que vivamos. E a minha palavra hoje é sobre gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. E eu me lembro uma vez, numa palestra que foi realizada lá na Igreja Batista em Aré, a preletora depois ela disse assim, só existe uma palavra que fecha isso aqui, gratidão. E eu gostei daquela palavra. A gratidão deve ser o quê? Deve ser a palavra mais importante para nós no momento atual. Porque precisamos aprender a agradecer a Deus por aquilo que Ele faz. A gratidão nos revigora para que possamos continuar a nossa caminhada. Aquele que não sabe agradecer, não sabe viver também. Há um canto que diz, a alegria do Senhor, nossa força é. Realmente, quando a nossa alegria vem do Senhor, nós somos fortalecidos. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E na casa do Senhor encontramos paz, alegria, pois sabemos que Deus está ali. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz o seguinte, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando lemos esta passagem e ficamos meditando nas suas palavras, podemos entender que são palavras para nós nos dias de hoje. Não apenas palavras para aquele tempo, ditas por Paulo, para aquele povo, mas para os nossos dias também. Aí, certamente, o mundo dirá, se a alegria não é difícil, concordo. Ter alegria não é difícil, eu concordo com o mundo. Existem muitos entretenimentos. Orar ou rezar também não é difícil. Também concordo, porque é fácil você falar com Deus. Mas como podemos agradecer quando o mundo está desmoronando? A situação de hoje no mundo atual tem sido muito difícil e tem atingido muito a nossa vida. Nós, principalmente os cristãos, têm sofrido bastante, mas nós aprendemos com Deus a ser forte, a enfrentar as dificuldades e a continuar caminhando, porque é Ele quem nos sustenta. Realmente, o mundo está atravessando um momento delicado e a Bíblia já falava sobre esses momentos há muito tempo. Eu posso até lhe dizer que um coração grato e que vive uma vida de oração é um coração alegre e feliz. Por quê? Está sempre em comunhão com Deus. Repito, o segredo de uma vida feliz está em manter sempre uma comunhão plena com Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo aqui não está falando de riquezas materiais, de bens materiais, mas ele está falando de vida espiritual, uma riqueza que nada pode corromper, porque ela está alicerçada em Deus. Um dos momentos mais bonitos da oração do profeta Abacuque está no capítulo 3, versos 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Olha que palavra bonita, que certeza, que firmeza de fé. Ainda assim, mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo, eu continuo firme no Senhor, porque é nele que eu deposito a minha confiança e é nele que eu estou segura. Não importam as circunstâncias, o momento que estejamos vivendo, quando a nossa fé está firmada e alicerçada no Senhor. A nossa vida é e será sempre cheia de alegrias e de gratidão, pois o nosso conforto e a nossa força
vem do Senhor que nos sustenta e nos conduz em plena segurança, caminhando conosco em meio às tribulações. Por isso, eu confio no Senhor totalmente e caminhando para o final da nossa palavra. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista diz que nós estamos seguros e as mãos do Senhor nos sustentam em toda e qualquer situação. Eu quero me lembrar aqui, lá no seminário ainda, pastor Heitor um dia disse para nós, a vida espiritual é como um vagão cheio de sabão, todo ensaboado, e no alto tem uma argola que você tem que pular e segurar nela. Se você não estiver firme nela, você vai escorregar pelo aquele sabão e vai se perder. E nós estamos firmes nas mãos do Senhor. A Ele, pois, toda a honra, toda a glória e toda a gratidão nossa para todos sempre. Amém. Amém. Miguel, muito obrigado por Valeu. ter vindo. Deus abençoe você e sua família. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a sua presença. Você é muito importante na minha vida. Amém. Vamos agora ao próximo bloco com o pastor Joaquim de Paula Rosa. A Bíblia, livro por livro. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Queridos telespectadores da nossa Rede Ágatos, é um privilégio ter a sua preferência pela nossa programação, que é feita com muita espiritualidade, com muita objetividade, por pessoas que amamos a palavra de Deus, que nos amamos a nós mesmos, que nos consideramos e nos colocamos todos naquilo que Paulo falou na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. De minha parte, eu me felicito por esse privilégio que a nossa Rede Ágatos me concede de trabalhar a Bíblia livro por livro, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. É uma jornada encantadora, uma jornada muito bela, uma jornada que enriquece, que entusiasma a gente fazer o trabalho. Nessa oportunidade, vamos trabalhar o livro de Eclesiastes, que é o livro de sabedoria. São 12 capítulos, é o livro das vaidades, 12 capítulos, 222 versículos, leva-se mais ou menos meia hora para lê-lo numa leitura corrida. É um livro extraordinário em termos de sabedoria prática. É um livro, de certa maneira, um tanto melancólico, porque Salomão experimentou na vida dele tudo o que havia de melhor aqui no planeta Terra. Ele foi sábio, foi cientista, foi pesquisador, foi rei, foi governador, enfim, escritor. E ele, ao final da vida, depois de experimentar tudo que podia experimentar, inclusive em todos os aspectos afetivos, chegou a escrever esse livro derramando a sua tristeza, a sua decepção com a vida, de certa maneira. Mas no meio de tudo isso, ele continua a trazer para você e para mim sabedoria, se nós soubermos extrair aquilo que ele deixou escrito para nós. É um livro que foi escrito mais ou menos 450 anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, dirigido para o povo Israel, tendo o tema central como a vaidade na vida terrena e a pregação da piedade. O verso-chave desse livro está no capítulo 2, verso 11, que vamos falar daqui um pouquinho, e a palavra vaidade é mencionada 36 vezes nesse livro. A pessoa principal, é claro, é o próprio Salomão, porque o livro trata da vida dele, desde criança até a hora que Deus o chamou para a eternidade. Um detalhe interessante é que o Davi, pai de Salomão, viveu 70 anos, e Salomão viveu 60 anos, de tanto que ele aproveitou a vida cronológica dele, de certa maneira, foi encurtada. Mas ele foi chamado como a pessoa mais sábia antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e antes de João Batista. Porque ele deixou um legado extraordinário para você e para mim em termos de olhar a vida em todos os seus aspectos, especialmente aqueles que fazem deste planeta e da vida aqui o seu Deus. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo é visto nesse livro como aquele que está além do sol, que é o sol nascente. Ele é aquele que é o maior do que Salomão.
e nós, a humanidade, somos vistos nesse livro como desiludidos. E essa é a situação de muita gente neste planeta que, não conseguindo levar bem a vida, até muitas vezes tiram a própria vida cometendo suicídio porque não acham o caminho da vida. E nesse livro de Salomão, de Eclesiastes, escrito por Salomão, lá no capítulo 12, é o capítulo da melancolia, é o capítulo do fim da carreira, é o capítulo em que ele diz que cada pessoa deve procurar agradar a Deus na sua mocidade, porque a velhice chega. A terceira e quarta idade, nessa eu já estou caminhando agora para os meus 84 anos, no dia 4 de julho, e os telespectadores podem mandar o bolo de chocolate por WhatsApp para mim, que eu vou aceitar com muita alegria. Mas caminhando para os 84 anos, lendo esse livro, eu me vejo nele e vejo como Deus foi bom comigo ao me trazer para os seus braços aos 24 anos e meio e me dar, no final deste ano, 60 anos de caminhada cristã, amando este livro, que discorro aqui com muita alegria na nossa Rede Ágatos já há algum tempo, trabalhando a Bíblia livro por livro, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Espero que Deus me dê vida para chegar lá. Estamos no livro de Eclesiastes e no próximo programa vamos a mais um livro. Que Deus nos abençoe, graça e paz. Mesmo que seus inimigos digam não, Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Não foi pra te ver sofrendo tanto assim. Do teu passado já não se lembra mais. Errar é humano, não existe perfeição. Mesmo que o mar tenha te submergido, Deus estende a tua acabou, ainda há esperança. Mesmo que seus inimigos digam não, Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Não foi pra te ver sofrendo tanto assim. Do teu passado, Deus já não se lembra mais. Errar é humano, não existe perfeição. Mesmo que o mar tenha te submergido, Deus estende a sua mão. Não se renda pro inimigo, Deus te livra do perigo. Nele você pode
Olá, esse é o Bloco Li Gostei com o pastor Henrique, o intelectual. Eu também sou intelectual de meia boca, mas gosto disso, né? Gosto dos pensamentos, gosto da filosofia. E nós estamos tratando de uma série de programas agora sobre filósofos, suas ideias. E ficamos entusiasmados como é que eles pensavam tão bem, vivendo num tempo tão antigo, tão atrasado, né? É verdade, né? É impressionante. E hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço científico, as pessoas pensam tão mal, né? Multiplicam-se os doutores, mas rarefazem-se os sábios. É, isso aí, essa frase é sua ou você deu de alguém? Não, essa é minha. Então tá bom, tá empatado. No programa passado eu joguei uma preciosidade, agora você jogou. Multiplica-se os doutores e fica rarefeita Os sábios. os sábios. Rarefeição. Vamos dar uma palavra aí, nova. rarefazem os sábios. Rarefazem os sábios. Vamos lá. Primeira frase desse nosso querido bloco Li Gostei. Vamos lá. O que verdadeiramente torna o homem infeliz é falar e agir sem regra nem medida. Pitágoras. Pitágoras, bem próprio ao seu tempo. Tem um camarada que é quase charadelho. O pessoal confunde muito. Pitágoras era o matemático e Protágoras o sofista. Sim, é. E Protágoras tem tudo a ver também com essa frase, porque o Protágoras ele cunha aquela famosa frase que o homem é a medida de todas as coisas, né? Em grego, metron. O homem é o metron de todas as coisas. Por quê? Dentro desse contexto, os gregos eles tinham o termo chamado hybris. Hybris era a desmedida, quando você ultrapassa o limite, o abuso. A ideia é que toda vez que o homem implicava em hybris, todas as vezes que o homem ultrapassava o limite, provocava a ira dos deuses e dava galho. Dava ruim. Então, o homem desregrado, o homem sem virtude, o homem sem metro, sem medida, ele vai colher a ira dos deuses na concepção grega antiga. Não era assim, de fato, porque isso não era verdade, mas a ideia é verdadeira. Isso aí. A ideia é verdadeira. Então, os filósofos, eles sempre andaram muito à frente do seu tempo, né? Mesmo Muito. com paradigmas mentirosos e falsos. Muito, porque quando ele ainda que por algumas concepções inadequadas, mas ele consegue se aproximar um pouco mais da verdade, tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar. Agora, nessa frase, pastor Heitor, eu tenho a impressão que talvez algum grupo tenha ficado chateado comigo uma vez, porque eu fui fazer uma exposição e me deram um tema para os jovens. Não há limites para você. E a primeira frase que eu disse foi, olha, eu vim aqui dizer para você que você tem limites. Não é? Porque essa questão de não ter limites às vezes dá problema. É claro que eu expliquei, entendi que o incentivo era para o jovem ir além, mas com calma, tem que ter equilíbrio, porque dizer que não há limite, você tem que explicar bem para não trocar alhos por galhos. É, porque eles às vezes dão temas para a gente para provocar mesmo, né? Para usar a palavrinha também filosófica, para sacanear, né? Porque há limite sim. Como não? Sempre limite. Vamos dizer assim, Deus é ilimitado. Mas eu preguei um sermão copiei de uma divisão bonitinha de livro que você lê, é normal se fazer isso. Pelo menos quem está começando. Eu, como sou novo, estou começando agora, lá pela década de 60 e pouco, eu copiei um sermão, e o tema dele foi Os Limites de Deus. Isso é absurdo, não é? Deve ter diácono que deve ter torcido o nariz, hein? Tinha um camarada lá de outra nacionalidade que me detestava, me chamava de santo mentiroso. O santo mentiroso levou meia hora provando que o onipotente é impotente. Mas olha só, Deus não vai além da nossa fé, Deus não vai além da obra de Cristo da cruz, Deus não vai além da obra do Espírito Santo, né? E não vai além da palavra pregada. São limites que ele interpôs em função dos direitos e poder que ele tem. Mas ele não ultrapassa isso, ele não força ninguém a se converter. Mas ele pode fazer? Poder pode. Ser todo poder, ele tem, mas ele não faz. Ele fez o mundo ordenado, né? Ele não é ilógico, né? Não. Ele ordena e ele segue aquilo que ele mesmo ordenou. Exatamente, não tem nada errado. Como ele é perfeito para ordenar, perfeito também é a vida dentro das regras. Quem cria a regra e não faz, às vezes, é a gente. A gente está bem acostumado com isso aqui no Brasil, né? Eu sou ótimo nisso. Vamos para a próxima frase. A verdade e o erro se encontram misturados nas opiniões humanas. Abstenha-se de os aprovar ou de os rejeitar totalmente, a fim de conservar a tua harmonia. Se o erro triunfa momentaneamente, afasta-te e tenha paciência. Pitágoras. Os caras eram bons, hein, pastor Heitor?
Pois é, eu queria metade do pensamento, da capacidade de pensar dessa gente com a consciência que eu tenho universal, de Deus, etc. É aquela Grécia antiga e depois o período da Renascença. Também não faziam que o nada, gênio né? Vamos ser caristia. sinceros, né? O que os gregos faziam? Não. Arrumavam guerra, né? Agora, diferente. Esparta era uma coisa, Atenas era outra. Né? Isso aí. Os de Atenas não faziam nada. Os escravos trabalhavam, eles ficavam o dia inteiro nas praças conversando. Mas O Luca não deixou isso passar batido, não. Colocou não se ocupavam de outra coisa, senão de alguma novidade. isso eu queria. Quem é que tem uma ideia? O que é que vem, tem de novo por aí? E é fato. É verdade. Lucas era um cara intelectual. Era Um cara intelectual preparado. e não deixou de registrar isso quando Paulo foi pregar lá em Atenas, em Atos 17, né, ele menciona. Mas o fato é que realmente as opiniões elas têm muita mistura de verdade e de erro, né? E para ter o olhar discernitório, para conseguir distinguir aquilo que é verdade e erro, subjetivo do objetivo, mais do que nunca hoje em dia a gente precisa ter esse olhar agudo, pastor Heitor, porque a coisa está muito misturada. Tá. Verdade, erro, a subjetividade e opinião, porque o mundo de hoje, dessa pós-verdade, é um mundo que ele não se atém a fatos e estatísticas, mas se atém a opiniões e subjetividade. É hedonista, né? Por excelência. É hedonista, é sensitista, é aquilo que me causa o prazer e as sensações eu tenho como certo, e aí dá problema. Está acabado. Né? E esse mundo está se deteriorando, ele está se dissolvendo, né? Moralmente está se dissolvendo, está desmoronando, acabando, né? Haveria uma possibilidade de uma reconstrução, um reordenamento do pensamento e da conduta humana? Eu não vejo muita facilidade, não. Pelo contrário. O que nós temos visto na história é o ser humano piorando. Ele não tem, nós nunca vimos ele melhorando, cara. O Reinhold Niebuhr, um teólogo da década de 30, ele diz que o pecado é a única doutrina empiricamente comprovável, porque nunca pisou um homem aqui que fosse totalmente bom. Todo mundo que pisou pecou e mostrou que o pecado é passado de geração em geração. Isso é Bíblia. Não há um bom, nenhum sequer. Nenhum sequer. O Chesterton, ele nos lembra, em certo sentido, parâmetros para esse tempo, e ele diz, o certo é o certo mesmo que ninguém o faça, e o errado é o errado ainda que todos se enganem sobre ele. Então, certo continua sendo certo, errado continua sendo errado, mesmo com pós-verdade, pós-modernidade, empirismo e tantas outras coisas mais, certo é certo, Mas errado a é sociedade errado. contemporânea está querendo enfiar pela garganta, pela nossa garganta abaixo, como certas as coisas que são erradas e há muito tempo reconhecidas como tais. Isso não é tão novo, né? Desde lá do Éden já teve alguém que tentou fazer isso com Eva, né? A sofisticação das ideias está sendo usada, na verdade, para piorar e não para melhorar. Lá no fim melhora, novo céu, nova terra. Mas até lá piora muito. tem muita coisa a Tem um piorar. apocalipse aí pelo meio. Tem. Eu gosto dele. Tô sabendo. Ok? Henrique, obrigado por esse bloco. A semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário. Sábado que vem, sintonize que vamos trazer mais frases interessantes. Um abraço.